inscritos no canal e não inscritos no canal. Chegamos ao meio, a metade dessa maratona de questões comentadas que eu estou gravando para vocês. Bom, passa rápido, né? Vamos lá, hoje eu trouxe uma questão novamente da Sesgran Rio, uma questão que foi aplicada também no concurso para psicólogo da Petrobras, mas esse foi de 2010. E a questão diz o seguinte: considerando os dois estilos opostos de administração, conhecidos como teoria X e teoria Y, quanto à abordagem administrativa relativa à teoria X, como se caracteriza o estilo de gerência? Aí ele me dá como opções: letra A, autocrático e impositivo; letra B, democrático e diretivo; letra C, transformacional e comportamental; letra D, autocrático e conceitual; e letra E, democrático e comportamental. Bom, para que a gente possa resolver essa questão com muita tranquilidade, não é uma questão difícil, mas é importante estar atento a alguns detalhes. Eu trouxe para vocês aqui principais características desses dois estilos ou dois tipos de gerenciamento. A gente tem, segundo McGregor, a teoria X e a teoria Y. E o que me diz a teoria X? Bom, ela me diz que esse estilo de gerenciamento tem como ênfase o controle da equipe. Outra característica é que há a correção dos funcionários para servir como exemplo para os demais. Então, a gente pode até dizer que é um estilo mais duro, mais rígido. Há um certo distanciamento da equipe. Esse distanciamento que eu estou falando para vocês é um distanciamento emocional, a fim de manter o controle. Então, o gerente ele se envolve menos com os seus subordinados. Essa teoria entende que a maioria dos empregados não tem ambição. Tá? Ela é inclusive conhecida também como uma teoria negativa. E o processo de decisão ocorre sem a participação dos funcionários. Então, a teoria X ela tem uma visão negativa do homem, entende que a maioria dos empregados não tem ambição, não querem trabalhar, e a sua característica é estilo mais duro, rígido, autocrático e impositivo, onde a ênfase está no controle. Já a teoria Y ela é inverso disso. Então, como característica, ela propõe que qualquer pessoa pode ser criativa desde que devidamente estimulada, diferente da teoria Y. De modo geral, os empregados são merecedores de confiança. Então, de acordo com a teoria Y, alguns empregados, ou a maioria deles, ela coloca de modo geral, eles são confiáveis. Em algumas ocasiões, os subordinados podem até conduzir reuniões, há uma delegação aí de poder. Os empregados são capazes de se autocontrolarem, de autodesenvolvimento. Então, a partir da visão da teoria Y, não é necessário ou fundamental que haja um gerente para controlar o comportamento dos funcionários. Eles podem ser capazes de se autocontrolarem. E a teoria Y diz ainda que, em condições favoráveis, as pessoas gostam de trabalhar. Então, a visão positiva do homem, diferente da teoria X. E ela se caracteriza por estruturas descentralizadas, delegam poder, promovem participação. Na teoria Y, a ênfase está na pessoa. E eu trago para vocês ainda uma observação. A maioria dos gerentes não pode ser classificada apenas como X ou Y. O mais provável é que representem características de ambas as teorias, e se situem num ponto entre elas. Então, a gente pode ter um gerente que ele tem características tanto da teoria X quanto da teoria Y, às vezes mais X, às vezes mais Y. Se a gente for pensar numa abordagem situacional ou contingencial, dependendo da situação, ele toma uma atitude mais rígida, mais impositiva, ok? Então, com base nisso, a gente pode então partir para a resolução da questão. Considerando os dois estilos opostos de administração, conhecidos como teoria X e teoria Y, quanto à abordagem administrativa relativa à teoria X, como se caracteriza o estilo de gerência. Então, é importante
frisar que ele está perguntando a respeito da teoria X. E a gente aprendeu que a teoria X, ela é aquela cujo o gerenciamento, a administração tem um estilo mais duro, mais rígido, mais autocrático, impositivo, ok? Onde a ênfase está no controle. Então vamos lá. Letra A, autocrático, sim, mais dirigido, impositivo, ok. Letra B, democrático e diretivo. Bom, democrático é uma característica da teoria Y, de gerenciamento ou de administração, e diretivo X, mas ele pergunta só teoria X. Letra C, transformacional e comportamental. Bom, a transformacional seria uma característica da teoria Y, ok? Onde há uma estrutura mais descentralizada, há delegação de poder, ou seja, há todo um investimento nesse funcionário, já que ele é confiável, ok? E comportamental seria mais uma característica da teoria X, uma vez que propõe que o reforço condiciona o comportamento desse funcionário. Então, Y e X. Letra D, autocrático e conceitual. Autocrático a gente pode entender como uma proposta, uma característica da teoria X, e conceitual diz respeito ao ajustamento dos comportamentos à necessidade da organização. A gente poderia entender que é mais um estilo de característica da teoria Y. Letra E, democrático. Democrático seria uma característica da teoria Y, e comportamental, onde o reforço condiciona o comportamento, seria uma característica, então, da teoria X, ok? Logo, a opção que atende melhor o enunciado, onde traz características da teoria X, é letra A, autocrático e impositivo. Oi, se você gostou, curta o vídeo, não economize do joinha, compartilhe esse vídeo, faça uma coisa para comemorar que a gente chegou agora à metade dessa maratona de questões. Seleciona um vídeo que você tenha gostado, um comentário de questão, e compartilhe nas suas redes sociais ou nos seus grupos de WhatsApp, enfim, onde você quiser. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações, assim você fica sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo. A gente se vê amanhã então. Até mais. Tchau, tchau.